Quantas vezes você já disse "eu sou" seguido de algo negativo, limitante, destrutivo? Quantas vezes nesta última semana você decretou inconscientemente "eu sou muito cansada, eu sou estressada, eu sou sem dinheiro, eu sou azarada, eu sou pobre"? Você conta? Você percebe? Ou essas declarações saem automaticamente, reflexivamente, constantemente da sua boca e da sua mente, sem você ter consciência nenhuma do que está fazendo? Porque aqui está a verdade brutal, chocante, transformadora que Emma Curtis Hopkins dedicou um livro inteiro para ensinar. Um livro chamado Radiant I Am, em inglês, que em português significa Radiante Eu Sou. E nesse livro extraordinário sobre o poder absoluto dessas duas palavras sagradas, Emma revela algo que muda tudo quando você finalmente entende com profundidade. Você não está apenas descrevendo casualmente estados temporários quando diz "eu sou" seguido de algo. Você está usando as duas palavras mais poderosas, mais criativas, mais sagradas que existem no universo inteiro. Você está invocando o próprio nome de Deus. Você está acionando o poder criativo supremo que trouxe galáxias à existência. E você está usando esse poder para decretar, para criar, para manifestar exatamente aquilo que você coloca depois dessas duas palavras como sua identidade permanente, sua realidade inevitável. Quando você diz "eu sou pobre", você não está simplesmente reconhecendo que sua conta bancária está vazia temporariamente hoje. Você está usando o nome de Deus. Você está usando o poder criativo absoluto para decretar pobreza como sua identidade essencial, imutável, permanente. E o universo, sendo servo perfeitamente obediente a decretos de "eu sou", garante matematicamente que você continue experimentando exatamente aquilo que você decretou ser. E aqui está o que vai te chocar ainda mais profundamente. Você provavelmente faz isso dezenas, talvez centenas de vezes por semana, sem perceber conscientemente. Você decreta a identidade de escassez, de limitação, de fracasso constantemente, automaticamente, compulsivamente. E então, você se pergunta frustrada por que sua vida não muda, por que você está presa no mesmo lugar há anos, por que nada melhora significativamente. Mas não pode melhorar enquanto você está usando o poder mais sagrado do universo para decretar repetidamente que você é limitação, que você é escassez, que você é fracasso. Mas Emma Curtis Hopkins não focou somente em mostrar esse problema devastador. Ela revelou a solução exata, precisa, transformadora em Radiant I Am. Emma revelou 12 decretos específicos do Eu Sou, baseados nos 12 poderes espirituais fundamentais que governam toda a manifestação. E quando esses 12 decretos são usados diária e sistematicamente por 60 dias consecutivos no mínimo, eles reprogramam sua identidade completamente do nível mais profundo possível. E quando a identidade muda fundamental e completamente, a vida externa muda automaticamente, reflexivamente, inevitavelmente, porque realidade externa sempre, sempre reflete identidade interna com perfeição matemática. Neste vídeo vou te ensinar exatamente, palavra por palavra, os 12 decretos do Eu Sou que Emma Curtis Hopkins revelou em Radiant I Am. Vou te contar a história completa, profunda, detalhada de uma mulher chamada Beatriz, que passou 41 anos inteiros da sua vida decretando inconscientemente dezenas de vezes, todos os dias, "eu sou pobre, eu sou azarada, eu sou sempre sem dinheiro". 41 anos usando o poder criativo supremo para garantir que ela permanecesse exatamente naquela identidade de escassez que ela decretava ser quem ela era essencialmente. E quando finalmente aprendeu os 12 decretos corretos de Emma e os usou religiosamente durante 60 dias consecutivos, sem faltar um único dia, e sua identidade mudou tão fundamental, tão radical, tão completamente, que sua vida externa não teve escolha senão mudar correspondentemente, reflexivamente, para refletir a nova identidade radiante que ela estava decretando conscientemente. Mas antes de mergulhar na história transformadora de Beatriz desde a infância até a transformação completa aos 41 anos,
Você precisa entender com profundidade absoluta, não superficialmente, mas visceralmente, porque eu sou não é apenas uma frase gramaticalmente comum, mas o nome secreto de Deus, a fórmula criativa mais poderosa no universo, o decreto que literalmente traz mundos à existência ou à destruição dependendo do que você coloca depois dele. Emma Curtis Hopkins não era uma professora espiritual superficial que falava conceitos vagos motivacionais sem substância. Ela estudou profundamente, cientificamente, meticulosamente, textos sagrados de múltiplas tradições espirituais durante décadas inteiras da sua vida. Judaísmo cabalístico, cristianismo místico, hinduísmo Vedanta, budismo Mahayana, filosofia hermética. E ela descobriu algo absolutamente extraordinário que aparece consistentemente em todas essas tradições místicas genuínas. O conceito de Eu Sou, como nome divino supremo, como poder criativo absoluto, como essência da própria consciência que cria toda a realidade. No Antigo Testamento bíblico, quando Moisés sobe o Monte Sinai e pergunta a Deus diretamente qual é o seu nome verdadeiro, Deus não responde com nome um pessoal comum. Deus responde com uma declaração misteriosa, mas profundamente reveladora. Eu sou o que eu sou. Em hebraico original é Ehyeh Asher Ehyeh, que traduzido literalmente significa Eu sou o que eu sou, ou Eu serei o que eu serei. Não um nome, mas a própria essência da existência consciente, autoconhecedora, autocriativa, Eu sou. Na tradição hindu Vedanta, o conceito supremo de Brahman, a realidade absoluta que permeia e constitui tudo que existe, é frequentemente expressado através da frase sânscrita Aham Brahmasmi, que traduzido significa Eu sou Brahman, ou Eu sou a realidade suprema. E os grandes mestres vedantinos ensinavam exatamente o que Emma Curtis Hopkins redescobriu e ensinou. Quando você diz Eu sou, com compreensão profunda, você não é um pequeno ego limitado falando, mas a própria consciência divina infinita reconhecendo a si mesma através de você. No cristianismo místico esotérico que Emma estudou extensivamente, Jesus é citado múltiplas vezes nos evangelhos, usando declarações de Eu sou extremamente poderosas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o pão da vida. Místicos cristãos interpretavam essas declarações não como Jesus, pessoa histórica, fazendo afirmações egóicas, mas como o Cristo, a consciência divina manifestada, usando o poder criativo de Eu Sou para decretar realidades espirituais que então se manifestavam materialmente. Emma sintetizou todas essas tradições místicas e chegou a uma compreensão profunda, transformadora que ela ensinou em Radiant I Am. Quando qualquer pessoa, você, eu, qualquer ser humano diz Eu Sou, não é apenas você pequena, limitada, mortal falando. É a própria força criativa divina, a consciência suprema, o poder que criou o universo inteiro falando através de você, canalizando através de você, manifestando através de você. Eu sou é o nome de Deus. E quando você usa esse nome, quando você diz essas duas palavras seguidas de qualquer coisa, você está acionando o poder criativo supremo para manifestar aquilo como realidade. Então, quando você diz inconscientemente, casualmente, repetidamente, eu sou pobre, você não está apenas fazendo uma observação neutra sobre um estado temporário da sua conta bancária hoje. Você está usando o nome de Deus. Você está invocando o poder criativo absoluto. Você está decretando pobreza como sua identidade essencial permanente. E o universo, a substância divina, a realidade manifestada, não tem escolha senão obedecer perfeitamente a esse decreto e garantir que você continue experimentando exatamente aquilo que você declarou ser no nível mais profundo de identidade. E quando você muda conscientemente, intencionalmente, sistematicamente para decretar Eu sou abundância radiante, eu sou prosperidade manifestada,
você está usando esse mesmo poder criativo supremo corretamente, construtivamente, para estabelecer prosperidade como sua identidade essencial permanente. E o universo, novamente, não tem escolha senão obedecer perfeitamente e manifestar o correspondente. Emma escreveu com clareza absoluta em Radiant I Am. Você não pode permanecer pobre se você é abundância. Você não pode experienciar escassez se você é prosperidade radiante, porque a identidade determina a experiência sempre, matematicamente, perfeitamente, inevitavelmente. Mude sua identidade decretada através de Eu sou conscientemente, e sua experiência mudará automaticamente, reflexivamente, inevitavelmente. E Emma não parou em teoria abstrata filosófica que soa bonita, mas não tem aplicação prática. Ela criou um sistema específico, detalhado, extremamente eficaz. 12 decretos exatos do Eu Sou, baseados nos 12 poderes espirituais fundamentais que governam toda a manifestação em todos os níveis de realidade. Quando você usa esses 12 decretos diariamente, sistematicamente, consistentemente, você está literalmente reprogramando sua identidade completamente do nível mais profundo, mais fundamental, mais poderoso. E quando a identidade muda profundamente, a realidade externa não tem escolha senão seguir, refletir e manifestar correspondentemente. Deixe-me contar agora a história completa de Beatriz, desde muito antes da transformação até muito depois, para que você veja o contexto total, entenda o processo completo ao longo de décadas e reconheça como decretos de Eu Sou usados corretamente trabalham cumulativamente ao longo de semanas e meses para criar transformação que parece impossível, mas que é resultado direto de lei espiritual operando com perfeição. Beatriz nasceu em 1973, numa família extremamente pobre, morando na periferia violenta de São Paulo. Não era classe média baixa, lutando para manter aparências. Não era pobreza temporária devido à crise econômica passageira. Era pobreza real, severa, crônica, dolorosa, multigeracional que havia sido a realidade da família por gerações consecutivas. O pai de Beatriz era trabalhador braçal sem qualificação profissional, que conseguia apenas trabalhos temporários mal pagos e estava desempregado mais frequentemente que empregado. A mãe fazia trabalhos domésticos como diarista quando conseguia encontrar alguém que contratasse, mas o trabalho era esporádico e o pagamento era miserável. 5 filhos compartilhando 2 quartos minúsculos numa casa precária de madeira e papelão na favela. A comida era escassa constantemente, nunca suficiente, sempre precária. Roupas eram todas doações gastas de segunda ou terceira mão que não serviam direito. A escola era pública e de péssima qualidade, onde professores desmotivados mal ensinavam e crianças pobres eram essencialmente armazenadas até idade suficiente para abandonar estudos e trabalhar. E desde muito pequena, desde que Beatriz começou a formar frases coerentes e compreender linguagem aos 3 ou 4 anos de idade, ela ouvia constantemente, obsessivamente, perpetuamente, os adultos ao redor dela decretando identidade de pobreza, usando eu sou ou a gente é pobre, nós somos azarados, eu sou sem sorte nenhuma nesta vida, eu sou sempre quebrado, sempre sem nada. Eu sou nascido para sofrer, para não ter nada nunca. A gente é destinado a ser pobre para sempre. É nosso destino, nossa sina. Essas declarações eram ditas não ocasionalmente, mas constantemente, diariamente, múltiplas vezes todos os dias, como mantra inconsciente, mas extremamente poderoso de identidade fixa, imutável. E Beatriz, como absolutamente toda criança pequena, cujo cérebro está se formando neuroplasticamente, cujos padrões mentais estão sendo estabelecidos para a vida inteira, cujas crenças fundamentais sobre si mesma e sobre o mundo estão sendo programadas, internalizou completamente, totalmente, irreversivelmente esses decretos de identidade de escassez. Quando Beatriz tinha 5 ou 6 anos, ela já estava repetindo automaticamente, reflexivamente, os mesmos decretos destrutivos que ouvia constantemente.
Eu sou pobre. Eu sou sem sorte. Eu sou sempre sem nada. Não como observação temporária, mas como declaração de identidade essencial, permanente, imutável. Pobreza para ela não era a circunstância que poderia mudar. Era quem ela era no nível mais profundo de identidade própria. Durante toda a infância difícil, adolescência dolorosa, início da vida adulta lutando, Beatriz continuou decretando inconscientemente essa identidade de escassez dezenas de vezes diariamente. Eu sou pobre. Eu sou azarada. Eu sou sem dinheiro sempre. Eu sou destinada a não ter nada. Cada declaração plantando mais profundamente a identidade, reforçando o padrão, garantindo a manifestação correspondente. E, obviamente, inevitavelmente, matematicamente, sua vida externa refletia perfeitamente, precisamente essa identidade decretada constantemente. Beatriz lutou financeiramente toda a vida sem exceção. Quando terminou escola aos 16 anos, não porque completou a educação, mas porque abandonou para trabalhar e ajudar família. Conseguia apenas trabalhos temporários mal pagos, degradantes, exaustivos. Vendia balas no sinal. Limpava casas. Trabalhava em fábrica exploradora. Sempre ganhando o mínimo ou menos, sempre sem estabilidade, sempre a um passo da catástrofe financeira total. Quando ocasionalmente, raramente recebia dinheiro extra inesperado, presente de Natal de patrão generoso, pagamento atrasado finalmente recebido, R$ 20 encontrados na rua, algo acontecia imediatamente, inevitavelmente que tirava o dinheiro. Emergência médica repentina. Problema na casa que precisava conserto urgente. Despesa completamente inesperada que surgia do nada. Era como se houvesse uma força magnética invisível, mas absolutamente real, garantindo que ela permanecesse exatamente na pobreza que ela decretava constantemente ser sua identidade essencial permanente. Aos 23 anos, Beatriz se casou com um homem chamado Rogério, que ela conheceu na igreja pentecostal da comunidade. Rogério também vinha de pobreza extrema multigeracional. Também havia crescido ouvindo constantemente decretos de "eu sou pobre", "a gente é azarado". Também tinha profundamente arraigado, completamente internalizado, o padrão de identidade de escassez decretada constantemente. E juntos, Beatriz e Rogério criaram uma vida doméstica, onde aquela identidade decretada era reforçada mutuamente, perpetuada coletivamente, intensificada exponencialmente. Ambos decretavam dezenas de vezes diariamente: "a gente é pobre", "nós somos sem sorte", "a gente nunca vai ter nada". Tiveram 2 filhas que inevitavelmente, tragicamente, começaram a internalizar exatamente os mesmos decretos destrutivos que ouviam constantemente dos pais desde bebês. Ciclo intergeracional de identidade de pobreza, decretada e manifestada perfeitamente, continuando para a próxima geração, exatamente como havia continuado por gerações anteriores. Beatriz viveu 41 anos inteiros, mais de 4 décadas completas, decretando inconscientemente, automaticamente, reflexivamente: "eu sou pobre", em múltiplas variações, dezenas, talvez centenas de vezes todos os dias, sem exceção. E 41 anos experienciando exatamente, precisamente aquilo que decretava ser sua identidade essencial, imutável e permanente. Quando Beatriz tinha 41 anos, em agosto, algo aparentemente pequeno, mas profundamente significativo, aconteceu que iniciaria uma transformação radical completa que ela nunca, em 41 anos, imaginou ser remotamente possível. Beatriz trabalhava como faxineira noturna em um escritório corporativo grande no centro de São Paulo. Limpava tarde da noite, das 10 da noite até 5 da manhã, quando o escritório estava completamente vazio de executivos e funcionários. Era um trabalho solitário, exaustivo, invisível. Ela limpava mesas, esvaziava lixos, passava pano nos pisos brilhantes, limpava banheiros corporativos luxuosos, tão diferentes dos banheiros precários que ela tinha em casa. Numa terça-feira à noite comum de agosto, enquanto limpava a sala de reuniões executiva grande com uma mesa enorme de mogno polido e cadeiras de couro caro, Beatriz viu um livro esquecido na mesa.
Capa marrom simples, mas elegante. Título em letras douradas gastas pela idade. Radiant I Am, por Emma Curtis Hopkins, traduzido para o português. Edição antiga de 1958. Páginas amareladas, cheiro de livro velho. Beatriz não era uma leitora habitual. Sua educação formal havia sido mínima, interrompida cedo. Ler era difícil, cansativo, mas estava entediada. Tinha tempo sobrando antes de precisar limpar a próxima sala. E o livro parecia interessante, de forma que ela não conseguia explicar. Havia algo na capa, no título misterioso em inglês, que ela não entendia completamente, mas que atraía curiosidade. Sentou-se na cadeira giratória cara do executivo, algo que nunca fazia porque sentia que não era lugar dela, e abriu o livro curiosamente. Começou a ler introdução lentamente, com dificuldade porque o vocabulário era sofisticado, diferente do que ela estava acostumada. Mas imediatamente, desde o primeiro parágrafo, algo na forma como Emma Curtis Hopkins escrevia capturou a atenção de Beatriz completamente, totalmente. Emma não escrevia como acadêmica distante, fria, superior falando da Torre de Marfim para massas ignorantes. Emma escrevia como uma professora amorosa, mas extremamente firme, explicando verdades cruciais, vitais para uma aluna dedicada que precisa desesperadamente entender para transformar a vida. Emma escreveu logo na introdução: "Você passa a vida inteira toda decretando quem você é, qual é sua identidade essencial, através de duas palavras pequenas, mas imensamente, tremendamente poderosas. Eu sou. E tudo, absolutamente tudo que você coloca deliberadamente ou inconscientemente depois dessas duas palavras sagradas, você está criando, está decretando, está manifestando como sua identidade essencial e, portanto, como sua experiência material inevitável. Se você diz repetidamente, eu sou pobre, você está usando o poder criativo de Deus. Você está usando a força que criou galáxias para decretar pobreza como sua identidade essencial permanente. E o universo, obedientemente, matematicamente, perfeitamente garante que você experiencie material e concretamente exatamente aquilo que você decretou ser no nível mais profundo de identidade. Beatriz parou de ler abruptamente. Releu o parágrafo lentamente, palavra por palavra. Sentiu algo absolutamente estranho e desconcertante acontecer fisicamente no centro do peito. Era como se alguém tivesse acendido uma luz forte e repentina em um quarto que esteve completamente escuro, totalmente turvo a vida inteira dela. 41 anos completos no escuro e agora, luz acendendo pela primeira vez, mostrando o que sempre esteve ali. Mas ela nunca viu, nunca percebeu, nunca entendeu. Ela nunca, nem uma única vez em 41 anos de vida, havia pensado nisso dessa forma revolucionária, transformadora. Ela sempre assumiu automaticamente, sem questionar nunca, que dizia, eu sou pobre, porque era pobre, objetivamente. Porque a realidade externa era a pobreza, então ela apenas descrevia neutralmente essa realidade. Mas, e se? E se a ordem fosse completamente inversa, completamente oposta? E se ela era pobre externamente porque decretava eu sou pobre internamente constantemente? E se o decreto criava a realidade em vez da realidade criar o decreto? E se ela havia passado 41 anos inteiros usando o poder criativo supremo para garantir, para perpetuar, para manifestar exatamente a pobreza que ela decretava ser sua identidade essencial? Beatriz continuou lendo absorta completamente, esquecendo o trabalho de limpeza, esquecendo o tempo, esquecendo tudo, exceto as palavras na página amarelada. E chegou ao capítulo 3, onde Emma Curtis Hopkins revelava os 12 decretos do Eu Sou, os 12 poderes espirituais fundamentais. Emma explicava detalhadamente. Existem 12 poderes espirituais fundamentais que governam toda a manifestação em todos os níveis de realidade. Cada poder corresponde a um aspecto específico da consciência divina.
E cada poder tem um decreto específico de eu sou correspondente que, quando usado conscientemente, ativa aquele poder em você completamente. Quando você usa esses 12 decretos diariamente, sistematicamente, rigorosamente por mínimo 60 dias consecutivos sem faltar um único dia, você reprograma a identidade completamente, totalmente, irreversivelmente do nível mais profundo possível. E quando a identidade muda fundamental e radicalmente, a vida externa muda automaticamente, reflexivamente, inevitavelmente, para refletir correspondentemente a nova identidade, porque a realidade sempre reflete a identidade com perfeição matemática absoluta. Emma então listou os 12 decretos sagrados. Beatriz leu a lista 3, 4 vezes memorizando. Eu sou vida eterna. Eu sou amor divino. Eu sou sabedoria infinita. Eu sou poder ilimitado. Eu sou imaginação criativa. Eu sou compreensão perfeita. Eu sou vontade divina. Eu sou ordem divina. Eu sou entusiasmo radiante. Eu sou força inabalável. Eu sou eliminação completa. Eu sou substância divina manifestada. 12 decretos. 60 dias no mínimo, consecutivos. Reprogramação completa de identidade. Transformação inevitável de realidade. Beatriz olhou o relógio. 3 da manhã. Ainda tinha 2 horas de trabalho, mas não conseguia parar de pensar nos 12 decretos. Não conseguia parar de sentir que algo profundamente verdadeiro, algo absolutamente crucial, havia sido revelado a ela naquele momento, naquela sala, naquela terça-feira comum, que não era mais comum de forma alguma. Ela pensou com uma honestidade brutal. Eu passei 41 anos inteiros decretando inconscientemente, eu sou pobre. 41 anos usando o poder criativo supremo para garantir que eu permanecesse exatamente na pobreza que eu decretava ser minha identidade. O que aconteceria? O que mudaria se eu passasse 60 dias conscientemente, intencionalmente, sistematicamente decretando esses 12? Eu sou o que Emma Curtis Hopkins ensinou. O que eu tenho genuinamente a perder, além de alguns minutos por dia durante 2 meses? Naquela mesma noite, quando terminou o trabalho exausta e voltou para sua casa precária na periferia às 6 da manhã, Beatriz não conseguiu dormir imediatamente apesar de exaustão física. Ficou deitada pensando obsessivamente no livro, nos 12 decretos. Havia copiado todos num papel amassado com caligrafia trêmula, nervosa porque sabia que não podia levar o livro, mas precisava ter os decretos. Na manhã seguinte da madrugada de trabalho e dia exaustivo, quando finalmente acordou depois de poucas horas de sono inquieto, antes de qualquer outra coisa, antes do café, antes de acordar filhas, antes de começar a rotina diária, Beatriz sentou-se na beirada da cama velha quebrada e decidiu com determinação que não sentia há décadas. Vou fazer exatamente como Emma Curtis Hopkins instrui por 60 dias completos, consecutivos, sem faltar um único dia sequer. E vou ver, vou experienciar o que acontece concretamente. E Beatriz começou naquela manhã mesmo. E continuaria religiosamente, rigorosamente, obsessivamente, todas as manhãs e todas as noites durante os próximos 60 dias que transformariam não apenas sua vida externa, mas fundamentalmente, radicalmente, sua identidade interna essencial completa. Deixe-me te ensinar agora exatamente, palavra por palavra, passo por passo detalhado, como Emma Curtis Hopkins instruía em Radiant I Am, usar os 12 decretos sagrados do Eu Sou para reprogramação completa de identidade. Esta é uma prática que você começará hoje mesmo e continuará rigorosamente por mínimo 60 dias consecutivos para sua transformação fundamental. Emma instruía fazer a prática 2 vezes diariamente sem exceção. De manhã, logo ao acordar antes de qualquer outra atividade, e à noite imediatamente antes de dormir. Cada sessão completa leva aproximadamente 10 a 15 minutos. Total diário investido, 20 a 30 minutos. Parece muito? Por 60 dias, isso totaliza 60 a 90 horas de reprogramação intensiva de identidade.
E considerando que você provavelmente passou décadas, talvez vida inteira decretando uma identidade destrutiva inconscientemente centenas de milhares de vezes, 60 a 90 horas de reprogramação consciente é um investimento minúsculo com retorno potencialmente infinito. A prática matinal é feita logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa, antes de checar o celular obsessivamente, antes do café, antes do banho, antes de conversar com qualquer pessoa, antes de começar qualquer atividade mundana. Porque os primeiros minutos após acordar, quando você está emergindo de sono, quando a mente consciente crítica ainda não assumiu o controle total, quando você está ainda em estado alfa relaxado, são momento de ouro para a programação subconsciente profunda. Sente-se confortavelmente onde puder ter uma privacidade mínima e silêncio relativo. Não precisa ser uma posição elaborada de meditação. Apenas sente-se confortavelmente na beirada da cama, numa cadeira, onde for possível. Feche os olhos suavemente. Respire profundamente 3 vezes completas. Inspiração lenta pelo nariz, enchendo pulmões completamente. Pausa breve de 2 segundos. Expiração lenta pela boca, esvaziando pulmões totalmente. 3 ciclos completos. Isso centraliza você, acalma o sistema nervoso e prepara a mente para receber decretos novos. Então você começa a declarar em voz alta. Voz alta é absolutamente crucial, não apenas mentalmente. Cada um dos 12 decretos, lentamente, deliberadamente, com máxima convicção possível, mesmo se no começo você não acredita completamente, porque a crença virá com repetição, virá com prática, virá com resultados. Não apresse nenhum decreto. Cada palavra deve ser sentida, não apenas dita mecanicamente. Deixe cada decreto penetrar profundamente na consciência. Primeiro decreto: eu sou vida eterna. Pause após dizer. Respire. Sinta a verdade disso profundamente. Você não é um corpo físico mortal temporário que vai morrer e cessar existir. Você é vida eterna, consciência indestrutível, essência divina que nunca nasceu e nunca morrerá. Repita 3 vezes, com crescente convicção, crescente intensidade. Eu sou vida eterna. Eu sou vida eterna. Eu sou vida eterna. Segundo decreto: eu sou amor divino. Você não está buscando desesperadamente amor fora, amor de outras pessoas, amor que pode ser retirado ou negado. Você é amor divino em si mesmo, fonte infinita de amor que nunca se esgota, que nunca depende de nada externo. Repita 3 vezes, sentindo amor radiante emanando de você naturalmente. Eu sou amor divino. Eu sou amor divino. Eu sou amor divino. Terceiro decreto: eu sou sabedoria infinita. Você não é confusa, perdida, sem saber o que fazer, sem entender nada. Você é sabedoria infinita manifestada. Toda a sabedoria do universo está disponível para você porque você é essa sabedoria essencialmente. Repita 3 vezes com confiança crescente. Eu sou sabedoria infinita. Eu sou sabedoria infinita. Eu sou sabedoria infinita. Quarto decreto: eu sou poder ilimitado. Você não é fraca, incapaz, impotente diante de circunstâncias. Você é poder ilimitado. A mesma força que move planetas, que sustenta estrelas, que cria galáxias manifestada em forma humana. Repita 3 vezes, sentindo o poder tremendo fluindo através de você. Eu sou poder ilimitado. Eu sou poder ilimitado. Eu sou poder ilimitado. Quinto decreto: eu sou imaginação criativa. Você não está presa em uma realidade atual fixa, imutável. Você é imaginação criativa, poder que cria realidades novas, que traz possibilidades não manifestadas à manifestação física. Repita 3 vezes com senso de possibilidades infinitas. Eu sou imaginação criativa. Eu sou imaginação criativa. Eu sou imaginação criativa. Sexto decreto: eu sou compreensão perfeita. Você não está perdida sem entender a vida, sem compreender situações complexas. Você é compreensão perfeita. Tudo o que você precisa compreender se revela naturalmente, porque você é compreensão em si. Repita 3 vezes com clareza crescente.
Eu sou compreensão perfeita. Eu sou compreensão perfeita. Eu sou compreensão perfeita. 7º decreto. Eu sou vontade divina. Você não está lutando contra a vontade de Deus, tentando forçar sua vontade pequena e egóica. Você é vontade divina manifestada. Sua vontade alinhada com Deus é vontade de Deus. Repita 3 vezes com senso de alinhamento perfeito. Eu sou vontade divina. Eu sou vontade divina. Eu sou vontade divina. 8º decreto. Eu sou ordem divina. Você não é caos, desordem, confusão. Você é ordem divina perfeita. Tudo na sua vida se organiza harmoniosamente, porque você é ordem essencialmente. Repita 3 vezes com senso de harmonia crescente. Eu sou ordem divina. Eu sou ordem divina. Eu sou ordem divina. 9º decreto. Eu sou entusiasmo radiante. Você não é apática, desanimada, deprimida, sem energia. Você é entusiasmo radiante, energia vital pura, que nunca se esgota, que sempre se renova. Repita 3 vezes com energia crescente. Eu sou entusiasmo radiante. Eu sou entusiasmo radiante. Eu sou entusiasmo radiante. 10º decreto. Eu sou força inabalável. Você não é frágil, quebrável, vulnerável. Você é força inabalável, que permanece firme diante de qualquer tempestade, qualquer desafio, qualquer dificuldade. Repita 3 vezes com firmeza crescente. Eu sou força inabalável. Eu sou força inabalável. Eu sou força inabalável. 11º decreto. Eu sou eliminação completa. Você é poder que elimina completamente tudo negativo, tudo limitante, tudo destrutivo da sua vida e da sua consciência. Nada negativo pode permanecer diante do que você é. Repita 3 vezes com autoridade. Eu sou eliminação completa de toda limitação. Eu sou eliminação completa. Eu sou eliminação completa. 12º decreto, o decreto supremo específico para a prosperidade material. Eu sou substância divina manifestada. Este é o mais importante para a transformação financeira. Você não está buscando dinheiro lá fora. Você não está esperando prosperidade vir de fontes externas. Você é a própria substância divina infinita que se manifesta como prosperidade material. Dinheiro não é algo separado de você que você precisa atrair. Dinheiro é manifestação física do que você é essencialmente. Repita este último decreto 5 vezes com máxima convicção possível. Eu sou substância divina manifestada. 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 Depois de completar todos os 12 decretos com todas as repetições especificadas, sente-se em silêncio por 2 a 3 minutos, sentindo, absorvendo, integrando a nova identidade que você acabou de decretar conscientemente, intencionalmente. Não pense ativamente. Apenas permaneça em silêncio receptivo, sentindo quem você realmente é além de todas as limitações antigas. Então abra olhos lentamente e comece dia carregando essa nova identidade decretada. A prática noturna é feita imediatamente antes de dormir, literalmente os últimos 10 a 15 minutos antes de você apagar luz e adormecer. Já com seu pijama, já com tudo preparado para a noite, já deitada confortavelmente na cama, na posição que você normalmente dorme. Repita o processo exatamente igual da manhã. Todos 12 decretos com mesmas repetições específicas. Isso programa o subconsciente profundamente antes de sono para trabalhar durante 6 a 8 horas seguintes de sono, processando, integrando, manifestando a nova identidade decretada. Emma Curtis Hopkins enfatizava com firmeza absoluta: faça isso 60 dias consecutivos no mínimo, sem faltar um único dia. Se você faltar um dia, o padrão é interrompido e você precisa começar a contagem novamente do dia 1. Consistência absoluta, rigorosa, obsessiva é a chave fundamental. Um dia perdido desfaz semanas de trabalho acumulado. Então comprometa-se totalmente ou não comece. Beatriz fez exatamente isso com a disciplina que ela não sabia que possuía.
Todas as manhãs, sem exceção. Todas as noites, sem exceção. 60 dias consecutivos completos. Vou contar agora o que aconteceu progressivamente, cumulativamente, ao longo desses 60 dias transformadores. Na primeira semana, dias 1 a 7, Beatriz se sentiu extremamente ridícula, desconfortável, improvável. Falar sozinha em voz alta. Eu sou poder ilimitado, quando se sentia completamente impotente. Eu sou substância divina, quando estava quebrada com a conta bancária vazia. Eu sou sabedoria infinita. Quando se sentia burra e ignorante, parecia absurdo, parecia mentira, parecia auto-engano patético. Mas ela havia se comprometido com 60 dias, então persistiu mecanicamente mesmo sem acreditar. No terceiro dia, algo sutil, mas real começou a acontecer. Ela notou que quando ia dizer automaticamente, reflexivamente durante o dia, eu sou pobre, como sempre dizia dezenas de vezes, parava abruptamente. Uma consciência nova estava surgindo, estava interceptando o padrão antigo automático. No quinto dia, percebeu que não havia dito, eu sou pobre, nem uma vez naquele dia inteiro. Primeira vez em 41 anos que isso acontecia. Na segunda semana, dias 8 a 14, Beatriz começou a sentir uma mudança interna genuína antes de qualquer mudança externa visível. Sentia-se estranhamente, inexplicavelmente mais confiante durante o dia, mais energizada apesar do trabalho exaustivo, mais positiva apesar de circunstâncias externas não terem mudado nada objetivamente, como se algo profundo dentro estivesse mudando fundamentalmente, mesmo que nada fora estivesse mudando ainda. O marido Rogério comentou surpreso. Você está diferente. Não sei o quê, mas algo mudou. Beatriz não explicou. Apenas continuou a prática silenciosamente. Na terceira semana, dias 15 a 21, a primeira manifestação externa pequena, mas absolutamente inegável. Beatriz estava limpando o escritório corporativo como sempre, quando o gerente de recursos humanos, que nunca, em 10 anos trabalhando ali, havia notado sua existência, parou deliberadamente, olhou para ela diretamente como se a visse pela primeira vez e disse: Você faz um trabalho absolutamente excelente. O escritório está sempre impecável. Vou recomendar aumento salarial imediatamente. O aumento veio aprovado na semana seguinte. R$ 300 mensais extras. Pequeno em termos absolutos, mas enorme proporcionalmente e simbolicamente. Primeiro aumento em uma década inteira trabalhando ali. E o tempo era impossível de ignorar. Exatamente na terceira semana de decretos. Na quarta semana, dias 22 a 28, mais mudanças sutis internas acumulando. Beatriz notou que pensamentos habituais de não posso, não consigo, não mereço, estavam aparecendo menos frequentemente. Padrões neurológicos antigos estavam sendo literalmente reescritos. Ela se sentia mais merecedora, mais capaz, mais poderosa. A identidade estava mudando em nível profundo, antes de manifestações externas grandes. Na quinta semana, dias 29 a 35, segunda manifestação externa. A empresa organizou evento corporativo especial num sábado e precisava de equipe de limpeza extra. Normalmente, contratariam uma empresa externa. Mas o gerente lembrou de Beatriz especificamente e convidou ela para limpar o evento pagando R$ 1.000 por um dia. R$ 1.000 por um dia de trabalho, quando normalmente ganhava pouco mais que isso por um mês inteiro. Beatriz aceitou imediatamente, atordoada, grata. Trabalhou o sábado inteiro limpando o evento e, quando recebeu R$ 1.000 em mãos, segurou o dinheiro e sussurrou mentalmente: Eu sou substância divina manifestada. Eu sou substância divina manifestada. Na sexta semana, dias 36 a 42, Beatriz notou que outras pessoas estavam respondendo a ela diferentemente. Vizinhos que sempre a ignoraram começaram a cumprimentar calorosamente. Pessoas desconhecidas na rua sorriam para ela espontaneamente. Era como se ela estivesse emanando uma frequência diferente, uma vibração diferente que outras pessoas sentiam subconscientemente e respondiam positivamente. A identidade mudada internamente estava sendo percebida externamente, mesmo sem ela falar nada sobre os decretos. Na sétima semana,
dias 43 a 49, terceira manifestação. Uma prima distante que devia dinheiro a Beatriz há 5 anos, R$ 400 emprestados e nunca pagos, dinheiro que Beatriz já tinha esquecido completamente, apareceu inesperadamente na porta com um envelope contendo R$ 400 completos e mais R$ 100 extras de juros. Sei que faz anos, mas finalmente posso pagar. Desculpa a demora enorme. Beatriz aceitou o dinheiro com lágrimas, não de necessidade, mas de reconhecimento de que os decretos estavam funcionando, manifestações estavam acelerando. Na 8ª semana, dias 50 a 56, mudanças internas estavam agora profundas, radicais, inegáveis. Beatriz olhava no espelho e não via mais a pessoa pobre. Via, eu sou substância divina manifestada. Quando pensava sobre si mesma durante o dia, não pensava mais em azarada, sem sorte, destinada a sofrer. Pensava, eu sou poder ilimitado, eu sou sabedoria infinita, eu sou força inabalável. A identidade havia sido reprogramada completamente no nível mais profundo possível. No dia 60, final oficial dos 60 dias consecutivos, Beatriz sentou-se na manhã depois de completar a prática final e refletiu profundamente sobre o que havia mudado em 2 meses. Externamente, objetivamente, o salário havia aumentado R$ 300 mensais. Havia ganhado R$ 1.000 extras por um evento. Havia recebido R$ 500 inesperados de dívida antiga paga. O total de ganho financeiro extra em 60 dias. R$ 1.800 que não teria tido se nada mudasse. Pela primeira vez em 41 anos inteiros, tinha uma pequena, mas real economia de R$ 2.500 guardada em conta. Não era riqueza, mas era progresso real, concreto, mensurável. Mas mais importante, mais fundamental, mais transformador que números, era a mudança de identidade interna. Beatriz não se sentia mais essencialmente pobre. Quando surgia o pensamento, eu sou pobre, ela conscientemente, imediatamente, automaticamente, o substituía com eu sou substância divina manifestada. O padrão antigo de 41 anos havia sido quebrado. O novo padrão havia sido estabelecido. A nova identidade havia sido decretada e integrada. E Beatriz não parou em 60 dias. Continuou a prática religiosamente além do mínimo obrigatório. Fez 90 dias, 120 dias, 180 dias, 1 ano completo, e as manifestações continuaram acelerando progressivamente, cumulativamente. 6 meses depois de começar os decretos, estava ganhando através de múltiplas fontes 50% mais que no início. 1 ano depois, havia conseguido sair do trabalho de faxineira noturna e conseguido posição administrativa melhor, pagando o dobro durante o dia. 2 anos depois, tinha aberto um pequeno negócio próprio de limpeza, contratando outras faxineiras e ganhando 5 vezes mais que no começo. 3 anos depois, negócio estava prosperando. Havia comprado uma casa própria modesta, tinha um carro funcional, tinha economias significativas. Mas a mudança mais radical não era nos números da conta bancária. Era na identidade essencial. Beatriz não era mais a pessoa pobre, era a substância divina manifestada. E a realidade externa não tinha escolha senão refletir correspondentemente a essa identidade decretada, essa identidade transformada completamente. Você tem os 12 decretos sagrados agora. Você tem as instruções exatas. Você tem o método completo. Você tem a história comprovada de transformação radical. Escreva os 12 decretos num papel. Cole na parede ao lado da cama. Leia todas as noites, até memorizar perfeitamente cada palavra. Então repita de memória com convicção crescente todas as manhãs e todas as noites. Torne isso um hábito sagrado, absolutamente não negociável, por 60 dias no mínimo. E observe como a identidade decretada conscientemente transforma a realidade experimentada inevitavelmente. Emma Curtis Hopkins ensinou em Radiant I Am. Você não pode permanecer pobre se você é abundância. Você não pode experienciar escassez se você é prosperidade radiante. Porque a identidade determina a experiência sempre, matematicamente, perfeitamente.
Mude a identidade decretada através do Eu Sou, e a vida mudará automaticamente ao seu correspondentemente. Beatriz provou, vivendo concretamente. 41 anos decretando Eu sou pobre, criaram 41 anos de pobreza material inalterável. 60 dias decretando os 12 Eu sou sagrados transformaram a identidade fundamental radicalmente. E a vida externa seguiu a transformação interna inevitavelmente, reflexivamente, perfeitamente. Comece hoje, não amanhã. Hoje, esta manhã se possível ou esta noite sem falta. 60 dias consecutivos sem exceção, e sua identidade mudará profundamente, e sua vida seguirá inevitavelmente. Se este vídeo revelou o poder transformador absoluto dos 12 decretos do Eu Sou, que Emma Curtis Hopkins ensinou em Radiant I Am, deixe um gostei demonstrando que você entendeu a profundidade do ensinamento e inscreva-se no canal para mais práticas transformadoras baseadas em Emma Curtis Hopkins. Escreva agora nos comentários o 12º decreto, o decreto supremo de prosperidade. Eu sou substância divina manifestada. Declare publicamente sua nova identidade. Comprometa-se publicamente com 60 dias de prática rigorosa. Conte sua história nos comentários para encorajar outros. A comunidade de praticantes nos comentários te apoiará, te encorajará quando quiser desistir, celebrará suas manifestações quando começarem a aparecer. Você não busca prosperidade lá fora. Você não espera o dinheiro vir de fontes externas imprevisíveis. Você é a própria substância divina infinita, manifestada em forma humana. Decrete isso diariamente. Viva isso conscientemente, e a realidade obedecerá perfeitamente refletindo quem você decretou ser. Obrigada por ouvir até aqui e até a próxima.